Olá, hoje é 5 de janeiro de 2021. Fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Como já comentei na semana passada, o número de casos de Covid-19 em Cuba voltou a subir após a abertura dos aeroportos. Em consequência, o governo tomou medidas de controle para a entrada de viajantes do exterior. Foram reduzidos os voos com origem nos Estados Unidos, México, Panamá, Haiti, Bahamas e República Dominicana. A boa notícia para os que ficaram com a viagem suspensa é que essa é uma decisão temporária até que reorganizem dias, horários e aeroportos de entrada para diminuir as operações. Outra medida é a exigência de apresentar um PCR negativo com no máximo 72 horas e realizado em um laboratório certificado internacionalmente. Agora as vacinas. As pesquisas continuam avançando. No caso da Soberana 2, Cuba está negociando fazer ensaios clínicos em outros países com maior incidência da doença. O diretor-geral do Instituto Finlay declarou que o país poderá imunizar toda a sua população no primeiro semestre de 2021. Além disso, o governo fez um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde para que esta possa adquirir vacinas cubanas para distribuir em países da América Latina. É importante lembrar que Cuba é o único país da região que produziu candidatos vacinais contra a Covid-19. Isso é um feito incrível de um país que está há mais de 60 anos sob bloqueio econômico e financeiro. O alto nível em pesquisa científica e produção biofarmacêutica é mais uma das conquistas da Revolução Cubana, que no dia 1º de janeiro fez 62 anos. Aproveitando a data, vou comentar outra grande conquista da Revolução, a redução da desigualdade e os baixos índices de violência no país. Na verdade, esses dois indicadores estão relacionados. Países com índices mais altos de desigualdade também apresentam índices maiores de violência. É comum associar desigualdade com pobreza, mas não é a mesma coisa. Há países ricos com altos índices de desigualdade e pode haver países pobres com pouca desigualdade. Segundo dados dos últimos 2 anos, Cuba é o país com menor desigualdade na América Latina. Ou seja, Cuba é um país pequeno e pobre, mas aqui há pouca desigualdade graças às políticas econômicas e sociais da Revolução. Já o Brasil está entre os piores, apresentando maior desigualdade que países grandes como México e Argentina, mas também em relação a El Salvador e Guatemala, por exemplo. Quando comparamos com os dados da violência, encontramos uma correlação entre os indicadores. As taxas de homicídios por cada 100 mil habitantes em 2016 mostram que Cuba está em segundo lugar entre os que têm menor número de homicídios, com 5 por cada 100 mil habitantes. O Brasil, com seu alto nível de desigualdade, tem 29,5 homicídios por cada 100 mil habitantes, praticamente 6 vezes mais que Cuba. Um dos atrativos de Cuba para o turismo é justamente a segurança do país, onde a gente pode caminhar a qualquer hora com tranquilidade. Outro aspecto importante na questão da violência é o caráter das forças de segurança. A Polícia Nacional Revolucionária foi criada há exatos 62 anos, em 5 de janeiro de 59, a partir da Polícia Revolucionária, que atuava durante a luta contra a ditadura nos territórios conquistados pela luta revolucionária. Está estruturado no nível do bairro e do município. O equivalente às delegacias do Brasil são unidades municipais, as estações de polícia. E em cada bairro do país há, no mínimo, um chefe de setor, que tem um papel preventivo de delitos e também de colaborar para a reinserção dos que já praticaram atos punidos pela lei. Para explicar melhor, vou contar uma experiência pessoal. Uma vez fui ameaçada por um ex-namorado e me recomendaram ir à polícia. Fui atendida com toda a gentileza, sem insinuações ou tentativa de desqualificar minha queixa. O policial anotou todas as informações, onde morava, o que fazia e por que eu me sentia ameaçada. O registro serviu para que o chefe do setor desse atenção especial à minha quadra.
e também seria utilizado caso meu ex tentasse concretizar alguma violência contra mim. Uma noite, ele foi visto olhando meu apartamento do quintal de um vizinho e foi levado à delegacia. Fui chamada para esclarecer a situação e ele foi advertido de que já havia uma queixa minha e das consequências se insistisse em me assediar. No fim deu tudo certo e ele desistiu. Qualquer mulher que já teve de ir a uma delegacia no Brasil dar queixa contra um ex entende a enorme diferença entre as duas polícias. Outra diferença fácil de entender em relação às polícias de outros países da América Latina é o tratamento dado a atos públicos contra o governo. Sempre que se mantenham nos locais autorizados, não há nenhum tipo de repressão. É o caso das passeatas das damas de branco, por exemplo. E mesmo no caso de atos convocados sem autorização, como que foi feito ante o Ministério da Cultura algumas semanas atrás, a polícia apenas garante a ordem sem impedir a manifestação pacífica. As forças de segurança de Cuba são muito bem treinadas dentro dos princípios da Revolução. Elas servem ao povo cubano e à pátria. É assim também com as Forças Armadas, que certamente jamais participariam de um golpe contra o governo revolucionário. Essa é uma das razões porque é bem difícil dar um golpe branco aqui. Por hoje é isso. Saudações socialistas.